Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo falando aí do empate entre Sport e Fortaleza, 1-1, não necessariamente da partida, né? Mas o que aconteceu após a partida, quando torcedores do Náutico atiraram pedras no ônibus do Fortaleza, inclusive alguns jogadores foram feridos. Marcelo Paz falou aí após o ocorrido. Lamentável isso já era para ter acabado no futebol. Não sei por que isso continua sem necessidade. O que faz um torcedor que vai... Isso não é nem... Posso nem falar de torcedor, né? Porque o torcedor vai ao estádio para assistir um jogo, uma partida de futebol, torcer pelo seu time. Agora, no final da partida, fazer isso, agredir o time adversário com pedras, isso não é torcedor. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Agressões com violência, com objetos, bombas, pedras atiradas no ônibus que levava a delegação do Fortaleza. Temos o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, falando. É o CEO, agora é o CEO, né? Ex-presidente, é o CEO da SAF. Então, o Marcelo Paz falando sobre tudo o que aconteceu. Estava dentro do ônibus, né? Eu vi na hora que nós fomos passar o movimento, torcedores estavam com a camisa amarela e correram. Eu achei que era uma briga entre eles e logo depois veio a bomba dentro do nosso ônibus. Quando a gente foi verificar, quebrou praticamente toda a lateral do vidro do ônibus e temos 6 atletas que ficaram lesionados. O Escobar um pouco mais grave, mas também o Tite, o Brites, o João Ricardo, o Sacha e o Dudu. Primeiro a gente foi atender os atletas, né? Primeiro atender, informar as famílias, ver se estava todo mundo bem, ter um atendimento médico. Um membro da nossa delegação, o doutor Daniel, foi à delegacia fazer um boletim de ocorrência, a gente tem que se registrar isso. E agora eu acho que o nosso papel é acompanhar para que as pessoas que fizeram isso sejam punidas. Porque não é a primeira, isso talvez não vá ser a última. Se não fizer nada realmente muito forte para acabar com isso e devolver o brilho que o futebol tem. O futebol não pode ser associado à violência, porque não é. Então que possa todo mundo se juntar para acabar com isso, porque não combina com o futebol. Concordo plenamente com o Marcelo Paz. A impunidade faz com que esse tipo de atentado, esse tipo de violência continue acontecendo. Então, o que tem que ser feito, na minha opinião, os autores têm que ser identificados, banidos do futebol e responder criminalmente por esse tipo de ato. Porque você viu o tamanho da pedra? Os caras atiraram pedra, atiraram bomba. Isso aí é uma tentativa de homicídio, não é? Rivalidade não é isso, né? Rivalidade futebol não é isso, a vida não é isso, né? Não é sobre isso. É que nem você falou, Abel, as coisas precisam tomar uma proporção em que as pessoas entendam e sintam que há punição. Hoje tudo é muito permitido, hoje tudo muito aceitável, muito justificado. Mas é torcida rival, tem parte... Não interessa. Você está atentando contra a vida de pessoas. Quando você passa de qualquer tipo de limite e equilíbrio, tem que ser responsabilizado. E assim, o tamanho da pedra que a gente viu... Eu não entendo da questão da lei e tudo mais, mas para mim isso não é para ser enquadrado em tentativa de, como você colocou, Abel, de homicídio. Poderia ter sido muito mais grave. Poderia ter matado alguém, claro. Poderia perfeitamente Atiraram ter matado. bomba no ônibus. Alguém? Poderia ter matado alguém com esse tipo de episódio. Tipifica sim, o Doc tem razão. E assim, a gente vai esperar acontecer uma tragédia assim, mais grave ainda, com consequências fatais para que se mude. E Olha quanto sangue tinha ali, você viu? Exato. E assim, a relação é doentia, que muitas vezes se tem do futebol. Assim, o quanto que a paixão vira ódio e se naturaliza episódios como esse. Assim, e até mais do que tirar do futebol. As pessoas que fizeram isso são criminosas e tem que, mais do que ser banidas do futebol, tem que ser presas. Porque isso é crime, é surreal o que aconteceu. A gente já viu, infelizmente não é um caso isolado, mas assim, o de ontem talvez tenha sido um dos mais próximos de uma tragédia. Pelos elementos que a gente viu, das bombas, das pedras, dos estilhaços, da quantidade de sangue. Olha, é surreal. Pensando agora rapidamente, eu me lembro de um episódio semelhante num Grenal, antes de um Grenal. Só não lembro se foi com a delegação do Inter ou com a delegação do Grêmio, mas que
teve pedras atiradas no ônibus. Aconteceu com Bahia também no ano passado, com a delegação do Bahia. Aconteceu lá em Buenos Aires, antes da final da Libertadores, com a delegação do Boca Juniors. Tanto que o jogo foi para Madrid. Então, e continua acontecendo. Em todos os lugares tem câmera, nos estádios tem câmera, nas ruas, em todas as ruas, nos prédios, nos estabelecimentos, tem câmeras de segurança. Será que não é possível ir atrás e identificar esses criminosos? Claro que é. Claro Diga, que Rafa. é. Hoje em dia, 2024, gente, nós estamos em 2024. Hoje em dia, a inteligência da Polícia Militar, ela tem recursos de sobra para poder identificar quem são essas figuras e simplesmente prender. É um caso de tentativa de homicídio, sim. Ah, mas os jogadores, os torcedores que fizeram isso não queriam matar os jogadores. Como é que você pode garantir que não? Se você atira uma pedra, um pedregulho, um tijolo desse num ônibus, como é que você consegue criar uma conjectura de se defender disso e dizer que você não queria matar alguém? Pelo amor de Deus, é óbvio que sim. Não tem como contestar isso. E isso aí é problema da segurança, ou seja, é do poder público. Agora, tem um outro aspecto que nós não podemos desconsiderar. O Vitória, em 2024, também tem condições de identificar quem são, alguns pelo menos, destes torcedores e deve contribuir ativamente nas investigações. Não dá para o clube simplesmente lavar as mãos. Eu não acho que ele seja o culpado, você está falando do esporte? Mas ele... O esporte, o esporte, eu falei Vitória, não, o esporte. O esporte tem a responsabilidade de contribuir com as investigações, porque ele tem recursos hoje também para identificar alguns desses torcedores e ajudar a Polícia Militar na tentativa de saber quem foram as pessoas que fizeram isso e colocar todo mundo na cadeia. O clube não é culpado pelo que aconteceu, mas ele pode atuar como corresponsável numa situação contributiva. Ele pode perfeitamente ajudar o poder público a fazer esse tipo de investigação para poder chegar até essas pessoas, até esses cidadãos e colocar todos na cadeia. Isso que nós vimos ontem foi uma tentativa de homicídio em massa. Não tem outra tipificação, não tem outra qualificação. Eu concordo com você que, obviamente, que tem que ser uma ação conjunta. Poder público, polícia e os clubes também, que estão envolvidos, que sofrem esse tipo de violência, né? E que têm esses criminosos frequentando os seus jogos. Não é verdade? Eles frequentam, eles vão lá, dizem que vão para torcer, mas vão para causar esse tipo de coisa. O presidente do esporte também falou sobre o assunto. Vamos ver o que ele disse? Uma nota, então, divulgada nas redes sociais do esporte. O Esporte Clube do Recife repudia veementemente os atos de violência praticados contra o ônibus da delegação do Fortaleza, na saída da Arena de Pernambuco após a partida. Os absurdos atos de violência não condizem com a real conduta e comportamento da torcida rubro-negra, tampouco com os valores do clube, que sempre irá abominar esse tipo de postura. O presidente Yuri Romão, o executivo André Figueiredo, o coordenador técnico Ricardo Drubski e a equipe médica do clube já estão com a delegação do time cearense, prestando apoio e todo o suporte necessário. O esporte também já se colocou à disposição para ajudar na apuração dos fatos. Importante, hein? Tem que ajudar mesmo na apuração dos fatos e as investigações buscando identificar, é isso aí, tem que identificar esses bandidos, esses criminosos, buscando identificar os envolvidos nesse ato criminoso. Você é repetitivo e você é chato. Tem que identificar e esses caras têm que ser banidos do futebol, proibidos de entrar nos estádios, de frequentar o clube e tem que responder criminalmente por esse tipo de ato. Senão isso vai continuar acontecendo, esse tipo de absurdo. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva também falou sobre o atentado ao ônibus do Fortaleza. Abre aspas. José Perdiz de Jesus é o nome do presidente. Recebi as notícias ainda ontem e estamos apurando para saber se as ocorrências, inclusive apedrejamento do ônibus, ocorreram dentro do estádio ou fora. A competência da Justiça Desportiva se aplica para os atos praticados dentro do estádio ou nos limites considerados praça desportiva. Vamos ter sessão do Pleno ao meio-dia e vou tratar desse assunto com a Procuradoria. Caso as lamentáveis cenas de violência
tenha ocorrido no âmbito da competência do STJD, serão possíveis medidas preventivas nos termos da legislação. André. E é importante essa... Bem, por mais seja assim, a gente está cansado de ver notas oficiais, a gente quer ver mais medidas e aí... Para todos os notas problemas, e mais ações, né? Exatamente, para todos os problemas, mas é importante essa manifestação imediata do esporte em relação a até identificar, como o Rafa pontuou muito bem, tem como contribuir sim. E hoje, com a disponibilidade que a gente tem cada vez mais de tecnologia, de tudo, praticamente todo mundo tem um celular à mão e consegue registrar muitas coisas, então que isso possa ser o suficiente ou que possa colaborar bastante para inibir e prender quem precisa. Porque, assim, é lógico que a gente está falando do âmbito esportivo, concordo quando você fala que esse tipo de gente tem que ser banida do futebol, não pode voltar a pisar no estádio, mas a gente está falando de um negócio da sociedade. Mais do que banido do futebol, tem que estar preso quem fez isso. Perfeito. Bom, vamos falar agora de outro assunto, a condenação de Daniel Alves, porque a justiça... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas falaram aí, né, sobre o ocorrido após a partida entre Sport e Fortaleza. Cenas lamentáveis, né? Tivemos ainda pela Copa do Nordeste o Maranhão vencendo a Juazeirense por 2-1 e tivemos um empate entre Vitória e Náutico 1-1 no Barradão. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.